Armagedon. Nenhuma outra palavra evoca tanto medo, tanta finalidade. É o sinônimo para o fim do mundo. Mas este lugar não é uma ficção. Ele existe. É um vale real no norte de Israel, um palco de terra e poeira que testemunhou mais sangue e mais impérios caírem do que qualquer outro lugar na face da terra. Egípcios, romanos, cruzados, otomanos, exércitos modernos, todos foram atraídos para este mesmo vale para lutar e morrer. A questão não é se a batalha final acontecerá aqui. A verdadeira pergunta é: por que Deus escolheu o epicentro histórico da guerra humana para o confronto final com o anticristo? A resposta não é para nos causar pânico, mas para nos mostrar uma verdade soberana. O plano de Deus não pode ser frustrado. O local é chamado Tel Megido, que em hebraico significa Monte de Megido, um monte artificial que não foi feito de terra, mas de ruínas. Arqueólogos descobriram aqui 26 camadas de destruição. 26 cidades, cada uma construída sobre as cinzas da anterior. Um monumento à história de guerra da humanidade. Sua importância era geopolítica. Megido controlava a Via Maris, a artéria que conectava os grandes impérios. Via Maris, ou Via do Mar, é o nome moderno de uma antiga rota comercial, do início da Idade do Bronze, que ligava o Egito aos impérios que surgiram nos territórios da Síria, Anatólia e Mesopotâmia. Seu nome, de origem latina, remete-se ao fato dela percorrer ao longo da costa da Palestina. Era chamada antes de Caminho dos Filisteus, uma referência à sua passagem pela planície filisteia, que é hoje parte da porção sul da planície costeira de Israel e da faixa de Gaza. Controlar este vale era controlar o mundo antigo. E por isso, por milênios, o mundo sangrou por este pedaço de chão. É como se a própria terra estivesse ensaiando, por séculos, para o seu ato final. Antes da batalha final, a profecia nos dá pistas sobre os exércitos que serão reunidos. João, em Apocalipse, menciona os reis do Oriente, cujo caminho é preparado pela secagem do rio Eufrates. Por séculos, estudiosos associaram essa profecia a um imenso exército vindo do leste, possivelmente da China ou de nações asiáticas. Mas a profecia mais detalhada vem de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Ele descreve uma grande coalizão de nações liderada por Gog, da terra de Magog. Gog, um líder enigmático, e sua terra, que a maioria dos estudiosos da profecia identifica como uma potência ao extremo norte de Israel, a região da moderna Rússia. Gog, junto com seus aliados que a profecia nomeia como Pérsia, o atual Irã, e Togarma, a atual Turquia, subirão contra Israel nos últimos dias. Será o imenso poder do norte. A profecia descreve uma invasão massiva, um exército como uma nuvem que cobre a terra. Embora essa batalha de Gog e Magog seja debatida se ocorre antes ou exatamente no Armagedon, uma coisa é clara. O palco profético envolve uma união sem precedentes de poderes militares globais, todos com um único foco: a nação de Israel. E é neste cenário de tensão global que a Trindade profana fará sua última e mais ousada jogada. No auge do seu poder, o anticristo, o líder mundial carismático, que se levanta prometendo uma falsa paz, e o falso profeta, seu mestre de propaganda espiritual, que realiza milagres para enganar as nações, prepararão a batalha final. Como exploramos em detalhes nos episódios anteriores desta série, é esta dupla do engano final que, movida por espíritos malignos, convocará os reis de todo o mundo, não para lutar uns contra os outros, mas para se unirem a eles. A profecia diz que eles reunirão os reis de todo o mundo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o local de encontro, o lugar que em hebraico se chama Armagedon. Imagine a cena: os exércitos da Rússia, do Oriente, da Europa, todos os poderes militares do planeta, marchando não por suas próprias ideologias, mas seduzidos e unidos sob uma única bandeira, a bandeira da rebelião final. Esta mobilização militar, no entanto, é apenas a manifestação física de uma guerra muito mais antiga. O Armagedon não é fundamentalmente sobre tanques e soldados, é sobre adoração. Desde a queda no Éden, a estratégia de Satanás sempre foi desviar a adoração que pertence a Deus para si mesmo.
No fim dos tempos, essa estratégia atinge seu ápice. O anticristo não quer apenas poder político, ele exige adoração como se fosse Deus. A batalha do Armagedon é a resposta de Satanás à segunda vinda de Cristo. É a tentativa desesperada de impedir que o verdadeiro rei assuma seu trono em Jerusalém. Cada soldado naquele vale, cada nação ali reunida, é um peão em um confronto cósmico que começou antes da fundação do mundo. Eles pensam que lutam por um líder mundial, mas na verdade estão lutando por um anjo caído. E aqui está a revelação mais chocante. O alvo final dos exércitos do anticristo não é a nação de Israel, é o próprio rei que retorna para salvá-la. Apocalipse 19 descreve os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo branco e ao seu exército. O objetivo do Armagedon é a blasfêmia final. É a tentativa da humanidade, liderada pelo seu falso Messias, de impedir a segunda vinda de Jesus Cristo. É o homem, no auge de sua arrogância, declarando guerra ao seu Criador no palco mais sangrento da história. Mas a batalha que levou milênios para ser preparada termina em um instante. A profecia não descreve uma luta, descreve um julgamento. Cristo não precisa de um exército. Ele derrota a besta e seus seguidores, com a espada que saía da sua boca. Uma única palavra de autoridade divina. O Armagedon não é o fim do mundo como muitos pensam. Não é a destruição do planeta, é o fim do mundo como o conhecemos, o fim da corrupção, do pecado e do sistema maligno. No mesmo lugar onde a humanidade sempre travou suas guerras, Deus demonstrará que o poder final e o reino eterno pertencem somente a Ele. O Armagedon não é a vitória do mal, é o início de uma nova era. A derrota do anticristo no Armagedon encerra a era da rebelião e aprisiona Satanás por 1000 anos. Mas o que acontece depois? O que a Bíblia diz sobre este tempo de paz? No nosso próximo e último episódio da série, exploraremos a profecia do reino milenar de Cristo. Como será o mundo sem a influência do mal? Prepare-se para a visão da utopia, que se tornará realidade. E você quer desvendar esses mistérios conosco? Inscreva-se e ative as notificações, para não perder nosso próximo e último episódio desta série, O Anticristo, a Anatomia da Decepção. Deixe nos comentários qual figura histórica você acha que mais se encaixa no perfil. Até o próximo episódio.